Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte de Deus possa superabundar em nossos corações, nos fazendo prosperar constantemente no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, só relembrando que essa semana estamos estudando sobre o tema judeus rejeitados, né? Muita gente fala que os judeus foram rejeitados, né? Isso não tem na Bíblia. Nós encontramos aqui no livro de Romanos até Paulo dizendo: por acaso Deus não escolheu Jacó e rejeitou a Esaú? Mas ali a rejeição ela é específica, rejeição para não ser o filho da promessa. Não é rejeitar como povo, não é rejeitar Esaú e os seus filhos para a salvação eterna. Não é nesse sentido. É como filho da promessa, né? Escolheu. Então tem todo um contexto, né, para que a gente, apegado à letra morta, a gente não diga por aí que Deus andou rejeitando o povo judeu, ou que Deus rejeitou o povo gentil, um povo branco, um povo preto, um povo da etnia A ou da etnia B ou C. Não, não é assim não. Tem que ter cuidado com isso aí para que a gente não coloque não disforme, né, desfoque o caráter de Deus, faça a imagem de Deus, de um Deus justo, verdadeiro, perfeito, a gente não desfoque com a nossa fala desconectada, né, descontextualizada da verdade. Pois bem, então, aqui na terça-feira, nós temos aqui as perguntas 5 e 6, tratando deste tema. Ontem, por exemplo, nas perguntas 3 e 4 da segunda-feira, Paulo vai dizer claramente que Deus não rejeitou o seu povo. Veja que Paulo não diz Deus rejeitou os judeus, ele não diz isso. Ele fala Deus não rejeitou o seu povo, porque na contextualização de Paulo, o seu povo não é um povo que é identificado por um DNA, por uma herança genética, não é por causa disso, até porque ele mesmo não era judeu. Paulo diz no verso anterior, né? Eu sou israelita, né? Eu sou israelita da tribo de Benjamim. Judeu é da tribo de Judá, né? Então, deixar bem claro isso, que naturalmente, hereditariamente, Paulo não era um judeu, né? Então, quando Paulo fala que Deus não rejeita seu povo, e o próprio Paulo se coloca como aqui povo de Deus, deixando bem claro isso aí, né? Porque para o judeu, um benjamita era nos dias de Cristo, né? Era um gentil, né? E aí, meus amados, e tem uma coisa, Benjamim era o filho mais novo, o último, né? Mostrando que aquele viria por último, como quem vem por último como povo de Deus nos dias de Paulo são os gentios. Tudo se encaixando tipologicamente com grande perfeição. Então hoje, aqui na terça-feira, vendo aqui as perguntas 5 e 6, a pergunta 5 diz assim, ó, os hebreus que mataram os profetas de Deus foram rejeitados como povo, continuando o mesmo tema aqui, que é o contexto aqui do início do capítulo 11 de Romanos. O verso 4 diz assim, e qual foi a resposta divina? Como é que Deus respondeu ali, no contexto aqui, a Elias, né? Lembra que ontem nós estudamos quando Paulo deixou bem claro, né? Ele dizendo, ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, né? Conforme diz as Escrituras, né? Quando Elias diz, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar também. Lembra do que nós vimos ontem? Pois bem, aí Paulo continua dizendo, e qual foi a resposta divina a essa alegação lá de Elias? Aí ele vai dizer aqui agora, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então vejam um questionamento aqui muito importante. Por que Deus é tão preciso em dizer que havia 7.000 homens?
que não dobraram seu joelho a Baal. Lá em Israel havia 7.000 homens, né? No contexto aqui, homem está no sentido de varão, né? Homens, não tinha mulher, não tinha criança, ou seja, era homens, nesse sentido aqui. Olha, perceba que poderia ser 6.999 e poderia ser 7.001. Por que Deus usa o termo 7.000? Porque o número 7 na Bíblia é um número de perfeição. O Senhor está falando aqui numa linguagem tipológica, numa linguagem espiritual, né? Veja bem que o número 7 é o número da perfeição, aquela perfeição que é quando Deus conclui a sua obra, a sua totalidade perfeita, quando não pode ser mais nem menos, ali é a perfeição, é um número da perfeição, ok? Então, quando ele fala 7.000, o número 7 multiplicado por 1.000, todas as vezes que você pega um número e ele coloca milhares, até porque a palavra 1.000 ligado a milhares, está falando de uma quantidade incontável. Incontável. Ok? Entenda isso. Então, quando o Senhor está dizendo Elias, tem 7.000 joelhos, ele está dizendo, Elias, só quem sonda os corações sou eu. Eu tenho muita gente, o meu povo é muita gente. Então, como é que você quer ocupar o meu lugar? Você é onisciente, você sonda corações para saber quem é fiel e quem não é? Então, dentro dessa fala espiritual profunda, que tal, com certeza Elias não entendeu, né? Estava muito perturbado, com medo e tal, né? Teve dificuldade para entender a fala do Senhor. Tenha essa mensagem espiritual profunda. Não para Elias exatamente, mas para mim e você hoje. Para todo homem espiritual, né? Tanto nos dias lá dos profetas, quanto nos dias de Cristo, quanto nos apóstolos. Eu não tenho dúvida que os apóstolos entenderam essa linguagem preciosíssima que o Senhor usa aqui. Ele está dizendo, ei, não é só você não. Eu tenho uma multidão incontável, que o meu espírito trabalha no coração dessas pessoas. Nem sempre é aqueles que têm a aparência, né? A aparência, ora, ele mesmo teve que confessar que Jezabel estava matando homens fiéis a ele, e que tinha um homem, um servo de Deus lá fiel, que estava guardando pessoas para que Jezabel não matasse, cuidando deles com pão e água. Bom, e essa pessoa estava trabalhando para quem? Guardando esse mandamento precioso de amar ao próximo, livrando eles da morte, levando comida, escondendo eles, né? Água, comida e bebida para aquele povo não morrer. Então veja que não é bem assim como Elias estava dizendo. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte de Deus possa superabundar em nossos corações, nos fazendo prosperar constantemente. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a pergunta 6, que nos traz aqui mais um questionamento, que diz assim, que prova escriturística temos de que foi a graça de Deus que escolheu o povo hebreu como o seu povo, né? Diríamos que ele denominou de seu povo, segundo uma aliança, segundo uma proposta, segundo condições expostas para ser povo, né? Romanos 11:5 diz, assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Hoje também, veja o termo que Paulo usa. Se ele diz hoje também, está implícita a ideia de que lá no passado foi do mesmo jeito, né? Ou seja, Deus lá no passado escolheu um remanescente, um restinho, para ser chamado de povo de Deus. Ou não foi assim como com Abraão? Abraão era uma multidão de centenas ou milhares de pessoas? Não. Abraão era só uma pessoa com a sua família, né? Se nós formos contar os que saíram com Abraão, né? Abraão, seu sobrinho, né? Sua esposa Sara, e aí mais quantas pessoas? 3, 4, 5 pessoas?
muito, né? Eram poucos, foi o remanescente que Deus tirou lá de Ur dos caldeus, lá da Babilônia. Antes de Abraão, com Noé, foram quantas diante de uma multidão? Só foram 8, né? E da descendência de Abraão, quantos foram? A família de Jacó, suas esposas e os 12 filhos também. Então veja que em todas as épocas, Paulo é o que Paulo está dizendo aqui, o povo de Deus, ele é constituído e sempre foi de remanescentes. Ora, de todos os filhos de Adão e Eva, ou será que nos dias do dilúvio, ali com Noé, todo aquele povo que não aceitou a graça de Deus não era filho de Adão e Eva? Pois é, filho de Adão e Eva. A primeira aliança com Adão e Eva, aquele povo todinho pereceu, só ficou um remanescente. E da multidão dos filhos de Noé, de Sem, Cão e Jafé, da multidão deles que formaram toda a Babilônia, todo aquele povo ali, o Senhor só tirou Abraão. Da multidão das 12 tribos de Israel, o Senhor tirou quem? Só os judeus, para estar lá em Jerusalém. Aí dos judeus, o Senhor tirou quem? Tirou Jesus, Jesus foi e tirou 12 discípulos, né? E daí segue, ou seja, a história se repetindo, como diz o princípio escatológico infalível, lá de Eclesiastes 1:9, Eclesiastes 3:15. O que foi é o que será. O que aconteceu tornará a acontecer, porque não existe nada de novo debaixo do céu. Nada de novo. As histórias vão se repetindo ao longo do tempo e muita gente ainda não consegue perceber isso. Muitos teólogos, muito pobres de entendimento, não conseguiu entender isso. Parece que está muito preso à letra morta e não consegue perceber. E aí, nos dias de Cristo, a religião oficial, o judaísmo, também havia cegado para esse entendimento muito simples, muito básico. Eles haviam cegado para isso, ao ponto de achar que só eles eram povo de Deus e que Deus jamais iria tirar do meio dele o remanescente. Já estava tirando, já tinha tirado o remanescente. E Paulo está dizendo assim, ô judeus, por que agora vocês estão querendo ser superiores aos gentios? Ora, se agora eles estão sendo o remanescente, não é? Então veja que agora o Senhor está, Paulo está dizendo que Deus tem um remanescente. E o que é um remanescente? O remanescente é sair do último estado em que eles estavam. Ou será que os 8 filhos de Noé teriam que viver como aquela nação que foi destruída pelo dilúvio? Todas aquelas gerações que veio de Adão até aquele momento? Não. O remanescente é aquele que o Senhor extrai, que o Senhor retira daquele estado de coisas, daquela cultura, daquelas práticas pecaminosas, para dar uma nova chance para começar do zero. É assim que ele faz. Foi assim que ele fez com Abraão. Ele arrancou Abraão lá de Ur dos caldeus para levar para um deserto, para a partir de Abraão formar uma nova nação. Foi assim que ele fez com Jacó, tirando Jacó do seio do pai para ir para a casa do tio, depois saindo do tio para morar ele sozinho com as suas tribos. Foi assim que o Senhor fez. Foi assim que o Senhor fez com os filhos de Jacó, os israelitas que estavam presos lá no Egito, e ele salvou levando para o deserto. É sempre assim que o Senhor faz. Não é mesmo? Então, Cristo vai fazer a mesma coisa do meio da religião judaica corrompida em Jerusalém, né, dos gananciosos, uma geração adúltera e perversa, como Cristo disse, está tirando um povo para que, a partir dali, um remanescente comece uma vida de obediência a Deus, cumpra a palavra que o Senhor sempre deu para o seu povo cumprir, andar no caminho de retidão, compreendendo a sua graça. E ali sim é o que Paulo está tentando passar. Mas se alguns judeus dentro da igreja de Roma estão tentando cooptar alguns cristãos a voltar aos antigos rudimentos, é como se os filhos de Noé dissessem: papai, vamos fazer a mesma prática que aquele povo lá, os nossos vizinhos, faziam antigamente, aquela injustiça. É como se Abraão saísse lá de Ur dos caldeus e dissesse: o meu pai fazia ídolos, né?
para atender a quantidade de ídolos que havia lá em Babilônia. Eles deusavam tudo, né? Era idolatria terrível. Imagine se Abraão saísse lá dos caldeus e por onde passasse fosse vendendo ídolos, aprendesse a arte do seu pai para vender aquelas coisas. Não. Ele sai da última vida para nunca mais praticar aquilo. Isso é o remanescente, é o que Paulo está dizendo aqui. É por isso que Paulo vai dizer, olha, nós não devemos voltar aos antigos rudimentos a qual os judeus tradicionais se perderam, se prenderam e se perderam nisso, ao ponto de não conseguir sair daquilo. Fizeram a própria armadilha, criaram a própria cela, a própria sepultura, fizeram ao ponto de não reconhecer o Messias, o Cristo, que tinha vindo, porque estavam presos à religiosidade. E Paulo vai tratar muito disso. Embora Paulo não use a palavra religiosidade, ele use termos como antigos rudimentos, os costumes, as tradições, ligado às ordenanças, que eram as liturgias e cerimoniais do santuário, né? Cujo sacerdócio levítico havia encontrado o seu fim no antítipo que era Cristo, né? Então, tudo isso Paulo está tentando passar para aquele povo. E nós hoje, se nos esforçarmos, vamos entender o que Paulo está querendo dizer para cada um de nós, para a gente não incorrer nos mesmos erros, já que a igreja cristã hoje, na sua maioria, na maioria absurda, absoluta, estão incorrendo nos mesmos erros da religiosidade do passado. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a pergunta 6, que nos traz aqui